Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesta terça-feira para meditarmos sobre aquilo que é a vontade de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Queria pedir que você estivesse abrindo a palavra de Deus no Evangelho no qual escreveu João, no seu capítulo 15. Leremos do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lanço no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Feche teus olhos neste momento, vamos mais uma vez falar com Deus em oração. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui neste dia, reconhecendo mais uma vez a tua soberania sobre as nossas vidas e te pedindo, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, que o Senhor Deus fale aos nossos corações, de tal forma que possamos entender a tua palavra, entendermos a tua vontade e sermos sustentados por ti para colocarmos tudo isso em prática. É em Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Quando nós olhamos para nossa vida, algumas vezes nós temos que fazer algumas avaliações. É necessário perceber se estamos estagnados, se estamos retrocedendo ou se nós estamos avançando. É necessário olhar para o nosso passado e vermos onde nós já estivemos. É necessário olhar para o nosso presente e, fazendo uma avaliação do nosso passado, vermos se no nosso presente nós alcançamos um determinado crescimento. E é importante também, pensando sobre a nossa vida, fazermos uma reflexão sobre aonde nós queremos chegar. Porque quando nós fazemos esta avaliação, nós nos perguntamos quem eu já fui, quem eu sou hoje, aonde eu estou, aonde eu estive, e também nos perguntar quem eu quero ser.
Porque por muitas vezes nós temos percebido que algumas pessoas elas estão caminhando sem objetivo, elas não pensam sobre aonde querem chegar. Quando nós fazemos uma avaliação sobre as nossas vidas, nós estamos dando um passo de maturidade. Maturidade significa que nós já alcançamos algo com as experiências que nós passamos para não cometermos os mesmos erros e que nós queremos continuar avançando, continuar crescendo. E termos a maturidade cristã significa uma vida no relacionamento constante para com o Senhor Jesus. Ter maturidade cristã é entendermos a nossa total dependência de Cristo em todas as realidades da vida. E durante esse mês de dezembro, nas reuniões de oração, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a importância da maturidade cristã em determinados aspectos sobre a nossa vida. Nós não temos a pretensão de encerrar ou terminar o assunto, porque nós sabemos que cada vez mais que nós estamos amadurecendo na nossa fé, mais desafios vão surgindo e mais nós crescemos diante do nosso Deus e diante dos homens. O nosso irmão Ailson estará ministrando ao nosso coração sobre a maturidade cristã nos relacionamentos familiares. Muitas pessoas, mesmo caminhando na igreja, muitas pessoas, mesmo confessando que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, têm muita dificuldade nos seus relacionamentos familiares, relacionamento com a esposa, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais. Nosso irmão Ailson estará tratando sobre essa questão. Nossa irmã Hilda estará falando sobre a maturidade cristã nas nossas escolhas profissionais e financeiras. Por muitas vezes nós achamos que essas esferas da vida não precisam estar diante de Deus. Nos enganamos e precisamos ser tratados também nesta área. Nosso irmão presbítero Lenilson estará ministrando sobre a maturidade cristã para nós lidarmos com as nossas emoções. Ser maduro na fé é saber lidar com as nossas emoções. E essa maturidade cristã com as nossas emoções, ela acontece à medida que nós caminhamos com Cristo. Por último, nós retornaremos para estarmos falando sobre a maturidade cristã quando nós pensamos sobre o nosso futuro. Porque sabemos que aquele que caminha com Cristo, ao projetar, ao planejar o seu futuro, sempre o faz a partir do relacionamento com Ele. Por isso, é preciso estar atento àquilo que o evangelista, nesse capítulo 15 do Evangelho de João, ministra sobre a vida dos discípulos de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, nesta hora, está instruindo os seus discípulos, demonstrando a eles a importância que cada filho de Deus tem diante de Deus, e demonstrando também para cada um deles que nós devemos desejar um relacionamento constante com Cristo. Um relacionamento que cada vez mais esteja crescendo. Estejamos sempre buscando mais de Deus. Como nós ministramos no domingo, sempre nos enchendo
do Espírito Santo de Deus, porque isso faz a diferença sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, nós queríamos meditar nesta noite sobre maturidade cristã, uma necessidade para todo cristão. E em primeiro lugar, irmãos, é preciso entender que nós amadurecemos à medida que permanecemos em Cristo. Não há a possibilidade de uma maturidade cristã se nós não estivermos em Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a única rocha segura que verdadeiramente nós podemos confiar. A sua palavra e a nossa experiência com Ele nos demonstra isso. Nós podemos confiar em Cristo. Nós podemos acreditar que Ele está passando conosco todos os momentos da nossa vida. O texto, no versículo 5, nos diz o seguinte: é o próprio Cristo nos falando: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo é a videira verdadeira, plantada pelo próprio Deus para a salvação dos homens. Em primeiro lugar, o Senhor Cristo está nos ensinando que Ele é aquele enviado pelo próprio Deus como gesto de amor para que nós alcançássemos a salvação. Não existe possibilidade de salvação fora de Cristo. O projeto de Deus em Cristo para um homem e para a mulher é a salvação. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para que desse a sua vida na cruz do Calvário e cada um de nós, pelo seu amor, pudéssemos ter a certeza que iremos um dia estar com Ele na eternidade. Por isso, como demonstração do amor de Cristo, nós podemos confiar nele, nós podemos permanecer nele. Todo cristão precisa estar ligado a Cristo constantemente. É como um galho sempre ligado ao tronco. Porque se o galho é retirado desse tronco, se ele é quebrado, se ele é afastado desse tronco, ele acaba morrendo. Se nós não entendermos a necessidade de estarmos sempre ligados a Cristo, os nossos frutos não serão frutos duradouros. Toda a nossa vida sempre caminhará em grande dificuldade se nós não entendermos a importância de Cristo, do Senhor Jesus, sobre a nossa vida, sobre todas as esferas da nossa vida. Quem não considera o Senhor Jesus Cristo no aqui e no agora, sofrerá prejuízo no presente como também na eternidade. O versículo 6 nos mostra isso. Olha bem o que o Senhor Jesus Cristo diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Todo aquele que não tem no seu coração o desejo de viver uma vida a partir do Cristo, encontrará dificuldades no presente e também encontrará perdição na eternidade. Por isso, a nossa vida, ela precisa sempre estar fundamentado
em Cristo, porque se nós temos falado sobre maturidade cristã, se nós temos falado sobre amadurecimento, esse amadurecimento ele acontece no nosso relacionamento, e o relacionamento de qualidade com Cristo. Não é Jesus Cristo estar simplesmente na periferia das nossas vidas, mas é o Cristo que faz a diferença no meu casamento, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, nos meus sentimentos, e quando eu busco projetar, planejar o meu futuro. Maturidade. Ela acontece a partir da percepção da necessidade de entendermos que ainda não estamos prontos e que nós precisamos constantemente permanecer em Cristo, porque Ele nos ama. Irmãos, vamos fazer uma análise sempre da nossa vida e nos perguntar o quanto nós temos amadurecido com o Senhor Jesus, Salvador das nossas vidas. Em segundo lugar, o amadurecimento cristão nos faz confiar mais na palavra de Deus. Olha bem o que nos diz o versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É necessário, irmãos, perceber que não são poucas as vezes que os profetas, reis, sábios, apóstolos e o próprio Cristo nos fala sobre a importância, como é primordial a palavra de Deus para a vida cristã. E quando nós falamos sobre a vida cristã, entendemos que cada cristão não faz uma separação sobre segmentos da sua vida. Eu sou cristão no meu trabalho, sou cristão no meu bairro, no relacionamento com os meus vizinhos, sou cristão no meio da minha parentela. Não há uma questão de divisão com relação ao crente, com relação àquele que confessa Jesus Cristo como sendo o Senhor da sua vida. Quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre a palavra de Deus nesse texto, no Evangelho de João capítulo 15, ele está demonstrando que se permanecermos na palavra, naquilo que Ele mesmo tem nos revelado, as nossas vidas estarão sempre sustentadas no amor de Cristo e nós seremos limpos, seremos santificados, moldados, transformados através da ação da palavra pelo Espírito Santo na nossa forma de viver. A Bíblia não é um conjunto de regras sem significado. A palavra de Deus, ela nos ensina como nós podemos viver. E mais uma vez, é necessário repetir, nesta mesma palavra, encontramos a resposta certa para o momento que nós estamos vivendo agora. Seja qual for a situação da nossa vida, é na palavra de Deus que nós encontramos a resposta. Nós precisamos estar atentos a esta verdade, porque vivemos um momento onde muitos são aqueles que acham que a palavra de Deus não é importante. Mas quando nós lemos a Bíblia, temos a oportunidade de aprendermos como filhos de Deus. É o Senhor que ministra, é Deus que nos fala como nós devemos viver. É Deus nos ensinando, irmãos. E o texto
nos diz que quando esta palavra permanecer em mim, aquilo que eu peço a Deus, eu sou atendido. É muito interessante porque quando o Senhor Jesus Cristo está ministrando sobre isso, Ele está querendo nos dizer que quando nós temos uma vida moldada pela Sua palavra, uma vida que permanece no próprio Cristo, é uma vida que agrada o coração de Deus. E quando nós agradamos o coração de Deus, pois o nosso maior desejo é viver na Sua presença, a nossa oração é uma oração que nasce no coração de Deus e ela vem para o nosso coração e desta forma ela volta para o Senhor. É a oração que não está cheia de egoísmo, é a oração que não está cheia do nosso eu, mas é uma oração que busca em primeiro lugar honrar e glorificar o nome de Deus. Por isso, irmãos, vamos confiar na voz de Deus. Vamos confiar naquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Porque cada vez que Deus ministra algo no nosso coração, Deus está tratando uma determinada esfera da nossa vida. Como homens e mulheres de Deus, salvos pela graça e pela misericórdia, alvos do amor do Senhor, Deus não somente nos salvou, mas Ele tem caminhado conosco. E Ele sabe de todas as dificuldades que nós temos vivido. Todas elas. E ao conhecer as nossas dificuldades, através da Sua palavra, seja na leitura e meditação diária, seja quando um pastor, quando um presbítero ministra ao teu coração, irmãos, se coloca à disposição de Deus para ser instrumento para abençoar a sua vida, nós precisamos estar atentos. Porque se Deus está falando, nós devemos colocar isso como praticidade de vida. Em último lugar, irmãos, o amadurecimento cristão nos faz viver a felicidade que Deus tem para nós. Quando o Senhor Jesus Cristo ministra esse texto, tem uma conclusão sobre o objetivo dele falar aos seus discípulos daquele momento, mas também falar ao meu e ao seu coração. O versículo 11 nos diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Isso não quer dizer, irmãos, que os discípulos naquele momento histórico iriam ter uma vida de facilidade. Nós conhecemos a história deles. Esses homens foram perseguidos, foram injuriados, foram presos, foram caluniados, mas na palavra de Deus nós percebemos que o Espírito Santo de Deus sempre preservou neles um coração alegre. Nas maiores lutas que eles enfrentaram, nós percebemos que eles eram homens bem-aventurados, porque a sua felicidade estava fundamentada no relacionamento que eles tinham com Cristo. Irmãos, a felicidade, ela não está em nós mesmos. Não é simplesmente nós conquistarmos aquilo que nós achamos que necessitamos para sermos felizes. A felicidade sem Cristo não é felicidade. É simplesmente uma ilusão. Quando nós conquistamos algo e deixamos Jesus Cristo fora daquilo que nós consideramos como sendo importante para a nossa alegria, para o nosso gozo,
estamos totalmente equivocados. Porque toda conquista sem Cristo é só isso, uma conquista. Pessoas têm negociado a sua fé. Pessoas têm negociado aquilo que a palavra de Deus nos ensina, buscando realizar determinados sonhos, buscando realizar determinados desejos que estão no seu coração. E se esquecem do projeto de Deus para as suas vidas, e se esquecem que tudo parte de Deus, não do coração do homem. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor Jesus Cristo. Por isso, a nossa felicidade é estar firmada, em primeiro lugar, numa vida com Deus. Porque uma vida longe de Deus, uma vida onde nós não permanecemos na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, nós seremos simplesmente galhos fora do tronco, e todo galho fora do tronco é um galho que está fadado à morte. A necessidade que nós temos de viver em Cristo, porque Ele nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe possibilidade de nós vivermos uma verdadeira vida fora de Cristo. Talvez hoje, nesta noite, ao fazer uma análise da sua vida, você pense: mas eu estou fora daquilo que é o projeto de Deus, eu não tenho permanecido em Cristo, eu estou morto. Mas aquilo que se encontra morto, Jesus Cristo, é poderoso para trazer a vida. Não deixe que a sua vida passe e você não esteja em Cristo. Não deixe que as oportunidades que Deus tem te dado para que você amadureça na fé, para que você adquira uma maior maturidade cristã, passe. As oportunidades, irmãos, nos são dadas pelo próprio Cristo, e nós precisamos constantemente estarmos diante dele e pedir a ele, clamar a ele: Senhor, seja qual for a experiência que eu estou vivendo neste momento, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero que o Senhor faça parte de todas as esferas da minha vida. Eu não quero viver uma vida mentirosa, eu quero viver uma vida fundamentada em Ti. Para nós terminarmos, irmãos, é necessário dizer aquilo que a palavra de Deus sempre está apontando. Deus é tudo em nós, Jesus Cristo é tudo em nós, o Espírito Santo é tudo em nós. É a Trindade Santíssima participando não somente da nossa salvação, mas participando a cada passo que nós damos. A vida em Cristo Jesus, aquele que morreu para nos salvar, é suficiente. Tudo, irmãos, tudo a partir do Cristo. Que Deus continue a nos abençoar, porque nós somos felizes. Nós alcançamos o gozo eterno, porque nós sabemos que a nossa vida não é só aquilo que acontece no aqui e agora. Somos predestinados, somos escolhidos pelo nosso Deus, por causa da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. E por isso estamos aqui neste mundo de passagem. Desta forma,
a nossa vida permanece em Cristo. Estamos atentos a ouvir a sua voz e vivemos a felicidade que vem do céu para a minha vida e para a tua vida. Feche teus olhos neste momento. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que nos mostra, Deus, aquilo que é importante, aquilo que é primordial. Maturidade, Pai, diante de ti. Como igreja, não queremos, Deus, sermos crianças na fé. Como igreja, queremos, Pai, continuar uma vida cristã madura diante de todas as possibilidades que se apresentam. Não queremos, de forma alguma, negociar o evangelho da salvação. Não queremos negociar com aquilo que pode se apresentar para nos afastar de ti. Não. O nosso desejo, como igreja, é vivermos o teu projeto. O nosso desejo é vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos os teus escolhidos. A nossa felicidade, ela é fundamentada em ti. Aquilo que nós mais precisamos em nossas vidas é de um relacionamento de qualidade contigo. Quando nós oramos, quando nós lemos a tua palavra, quando nós estamos reunidos como igreja nesse tempo, percebemos o quanto o Senhor nos conduz, o quanto o Senhor tem cuidado, zelo pelos teus filhos. Por isso, Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque entendemos que o teu chamado é um chamado para o crescimento. Que o Senhor Deus continue a nos abençoar como igreja, para que possamos sempre ter coração de aprendiz, sempre pronto para ouvir a tua voz, para aprender aquilo que o Senhor Deus deseja nos ensinar, nos instruir, para nós colocarmos em prática, porque nós temos a certeza que quando nós colocamos em prática aquilo que o Senhor Deus nos ensina, coisas maravilhosas acontecem. É no nome do teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, te pedindo também, Senhor, se tem alguma pessoa, Deus, ao ouvir esta mensagem, está com o coração duro, entendendo que já está pronto, que o Senhor Deus esteja tratando este coração, tratando esta vida, Pai. Porque vida contigo é vida de humildade, é vida, Pai, de caminhada, é vida, Deus, de amadurecimento. Obrigado, Deus, por isso, Senhor. Muito obrigado. Em Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Aleluia, nós somos muito felizes, vamos declarar. Feliz, 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 eu sou muito feliz. Amor, amor, eu tenho muito amor. Prazer, profunda alegria de viver. Em paz, eu vivo na paz lá do céu, a paz que jamais terá fim. É Deus, Jesus, o Espírito Santo em mim. Há um rio de água viva dentro do meu coração. Há um canto de esperança, graça, glória e comunhão. Por isso, aleluia, 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 Cristo vive em mim. Feliz eu sou. Eu sou muito feliz. Amor, amor, eu tenho muito amor. Prazer, profunda alegria de viver.
mas terá fim. É Deus, Jesus, do Espírito Santo em mim. ao rio, Há um rio de água viva dentro do meu coração. Há um canto de esperança, graça, glória e comunhão. aleluia, 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 aleluia. Cristo vive em mim. Feliz eu sou, feliz eu sou. feliz. Eu sou Ao rio, ao rio de água viva dentro do meu coração. é o Espírito Santo. Canto de esperança, graça, glória e comunhão. Por isso, Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo vive em mim. eis a razão. Feliz eu sou, feliz eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, Declare comigo, eu sou feliz. congregação. Digam os cantores, Eu sou feliz, eu sou feliz. a última vez. Eu sou feliz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus.